noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão aqui fisicamente conosco e aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos na nossa casa, nessa casa de Jesus, nessa casa de amor, nessa casa de oração, a Casa do Consolador Prometido. E também aqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, pois essa palestra vai ficar gravada no nosso canal do Consolador Prometido. Nosso querido irmão Ney, então, faz as edições e depois ele posta no nosso canal. Então, quem quiser ver depois ou ver de novo, vai estar lá. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa. Também aproveitando a ocasião para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Vocês que são muito importantes nas nossas vidas, né? Vocês são as nossas mães, as nossas filhas, as nossas companheiras, as nossas esposas, enfim, o motivo das nossas vidas. Então, tudo começa com vocês. Então, em nome do Consolador Prometido, um feliz Dia das Mulheres. Então, para que nós possamos começar o trabalho de hoje, para fazer mais uma homenagem às mulheres, eu gostaria de ler uma mensagem da irmã Dulce. Oração à mulher. Missionária da vida. Ampara o homem para que o homem te ampare. Não te consurpes no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina, que no serviço infatigável a todos expulsa do próprio seio a lama que te atiraram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra dos órfãos, dos doentes, dos velhos e os desvalidos, da estrada que esperam por teus braços, e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não te falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apague a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando a todos nós. Então, com essa bela mensagem a todas as mulheres, eu convido aos irmãos para fecharmos os olhos físicos e elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, infinita sabedoria, infinito em seu amor. Ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, aquele que sempre nos acompanha, e a espiritualidade amiga, que com certeza se encontra conosco hoje. E vamos agradecer por estarmos aqui, todos nós reunidos, nesse dia especial, no Dia da Mulher, para estudarmos o Evangelho do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível, para o nosso adiantamento, que todos nós recebamos aquilo que precisamos, e que tudo aquilo que recebamos hoje possamos compartilhar com todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas e morais. E pedir que a nossa terra, nosso querido orbe, contenha um pouco mais de paz, um pouco mais de luz, assim como estamos recebendo nesta noite. Vamos pedir também o amparo necessário para o nosso querido irmão Tarcísio, que ele possa expor todo o conteúdo que ele planejou para essa noite, que com certeza é importante para cada um de nós nesse momento da nossa caminhada. Então, assim agradecidos como estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja.
Então, eu já gostaria de convidar o nosso querido irmão Tarcísio. Isso, puder ligar. Está funcionando. Então, passar a palavra para o nosso querido irmão Tarcísio, que é trabalhador do Abrigo Espírita Oscar Pitã. O Tarcísio, que já é um companheiro antigo aqui, que está sempre com a gente. Na pandemia nos auxiliou muito nos nossos estudos, né, que foi bastante difícil para todos nós, mas ele estava sempre aqui nos acompanhando. Então, o Tarcísio já é de casa. Então, eu vou passar imediato a palavra para ele. Boa palestra, meu irmão. Caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, o nosso cordial e fraterno boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa, mas acima de tudo, gratidão profunda, toda vez que nós nos decidimos por nos reunirmos em nome de Jesus para reflexões a respeito do seu Evangelho, à luz desta abençoada doutrina, a doutrina dos Espíritos. Fica, pois, aqui de antemão a nossa gratidão por mais uma vez o convite de podermos refletir e trabalhar na seara do nosso Mestre Jesus. E dar um abraço fraternal, em especial a todas as mulheres que aqui estão presencialmente, também pela internet e também no plano espiritual, os nossos amores, mães, avós, bisavós que já retornaram à verdadeira pátria. Escolhemos o tema para a reflexão da noite de hoje, o Evangelho nos corações. E para iniciarmos as nossas reflexões, convido a todos a irmos direto ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, quando o evangelista nos conta uma passagem da vida de Jesus. Jesus vai visitar Lázaro, o seu amigo, na sua residência. E ao chegar à porta, estavam as duas irmãs de Lázaro, esperando pelo mestre, Marta e Maria. As duas acolhem Jesus de forma incomum, muito fraternal. Jesus entra, senta-se, Maria se ajoelha e fica logo em seguida assentada aos pés de Jesus. E Marta vai fazer os seus afazeres, preparar alguma coisa, cuidar da casa, arrumar alguma coisa para Jesus. Como é natural entre as mulheres, Marta, vendo que Maria estava ali com Jesus, ficou, talvez, imagino eu, um pouco enciumada, né? E foi lá tirar satisfação de Maria. Quando Jesus olha para Marta, daquele jeito indescritível, incomparável, com aquele olhar profundo, e diz: Marta, Marta, apacenta o teu coração, pois que Maria escolheu a melhor parte. Olha só, quando nós observamos aqui no Consolador Prometido, nesta casa que há muitos anos acolhe a todos os nossos corações, almas necessitadas que somos, numa quinta-feira à noite, tenho a impressão que somos um pouco Maria, porque escolhemos a melhor parte, aquela que nunca será tirada de nós. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. Ela é o Consolador prometido por Jesus. Traz o Evangelho do Mestre, redivivo. É, por excelência, a doutrina espírita esclarecedora. Portanto, ela também é libertadora, porque traz os ensinamentos de Jesus na sua maior pureza. É o nosso maior tesouro, é a boa nova, é a melhor notícia, é o tesouro dos tesouros. E é muito interessante que quando nós
começamos a acessar o Evangelho de Jesus, dizem os benfeitores que no plano espiritual há uma verdadeira festa quando ocorre isto. Porque, em realidade, nós damos muito trabalho. Vejam só, às vezes são 400, 500 anos de preparação dos benfeitores espirituais nos conduzindo para chegar neste momento em que nós acessamos o Evangelho pela primeira vez. Porque nós podemos, muitas vezes, ficar todo esse tempo, 400, 500, 600 anos, parados por conta de uma ideia cristalizada. É aquilo que nós chamamos de cristalização do sentimento. É um rancor guardado durante todo esse tempo, uma mágoa, um ódio. E por aí vai. E aí, então, o Evangelho, quando ele chega nos nossos corações, ele quebra estas cristalizações espirituais que nós trazemos de longa data. Porque o Evangelho abre a nossa mente. Acima de tudo, muito mais do que isso, ele abre os nossos corações. Essa é a força do Evangelho. O Evangelho nos liberta. E falar do Evangelho não tem como. É falar do nosso Mestre Jesus. Pensar no Evangelho é pensar no nosso Mestre Jesus. E o Evangelho, na verdade, ele é uma linda história. É a história do nosso Mestre Jesus. E quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? Os benfeitores espirituais vêm ao nosso socorro no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando eles dizem que o nosso modelo e também o nosso guia é Jesus. Portanto, Jesus é o governador do nosso orbe, é o governador planetário. Espírito puro, único Espírito puro a encarnar no nosso planeta, que há mais de 4,5 bilhões de anos atrás já era puro. E lá ajudou a divindade a co-criar na formação do nosso orbe. Portanto, Jesus, ele administra, ele gerencia os nossos destinos. Por isso que ele conhece a cada um de nós melhor do que nós próprios. Ele conhece o Tarcísio muito melhor do que o próprio Tarcísio. Em maior profundidade, já vê em nós o Espírito puro em potencial que nós seremos um dia, seguindo o seu Evangelho. E só para termos uma pálida noção da grandiosidade do Mestre, apenas de 200 mil anos atrás, há 250 mil anos atrás, é que o ser humano pisou no orbe. Mas há 4,5 bilhão ele já era o Mestre Jesus. Então, Jesus traz, através do seu Evangelho, a sua história. Ele está a nos dizer, lá nas esferas superiores, todos vivem assim. Se nós desejamos ir para lá ao desencarnarmos, nós devemos seguir todos os passos deixados por Jesus através da sua história, do seu Evangelho. Ao refletir um pouco sobre isso, pensando um pouco quando lia para preparar essas singelas reflexões, lembrei-me de Chico, certa feita sentado ali na frente do seu fogãozinho a lenha, na sua cozinha, ensimesmado,
pensativo, penso eu que quase angustiado, quando o benfeitor Emmanuel chega em espírito e pergunta: Chico, o que se passa? E o Chico olha para ele: é que eu estava aqui pensando, tentando entender Deus e tentando me aprofundar mais de quem é Jesus. E o Emmanuel disse: mas tu queres mesmo? Então vamos fazer uma experiência. Fecha os olhos. E o Chico fechou os olhos. Te concentra e entra em oração, que eu vou te levar para uma viagem. Então Emmanuel auxilia ao Chico sair do corpo físico. E o Chico então começa a observar a sua casinha do alto e começa a ficar encantado. Mas o Emmanuel continua levando na viagem e ele começa então a ver as ruas do bairro. De repente vai ficando mais alto, e ele começa a ver a sua cidade, as luzes à noite, mais alto, e começa a observar o contorno do nosso país, da América do Sul, das Américas, e o Emmanuel continua levando o Chico. Quando ele então sai do orbe e começa a observar o nosso planeta, a sua beleza, a sua magnitude, o seu tamanho. E Emmanuel vai levando o Chico e ele começa a ver o planeta gigantesco a ficar uma pequenina esfera. Quase um grão de areia imperceptível. Aí o Chico começa a olhar as estrelas, a imensidão do universo, e começa a se assustar. E diz assim: Emmanuel, por favor, podemos parar por aqui? É que eu estava pensando assim e me deu uma vontade de tomar um cafezinho. Eu acho que ele ficou com medo, talvez receio. Então Emmanuel traz o Chico de volta ao corpo físico. O Chico acorda, inebriado com a viagem realizada. E Emmanuel disse assim: viste, Chico, lá onde tu pediu para parar, lá e muito ali, infinitamente, em toda parte, o nosso Pai opera. E quando tu paraste, viste o nosso orbe, o nosso planeta. É ali que Jesus opera. Então, meus irmãos, quando diz o benfeitor que um dia nós vamos entender isso, que o padeiro que acorda às 5 horas da manhã está em atividade religiosa, está a serviço de Deus na terra. Quando a professora vai ensinar nas escolas, quando os evangelizadores vêm ensinar aqui as nossas crianças e os nossos jovens, os professores, os evangelizadores, estão a serviço de Deus na terra, em atividade religiosa, porque tudo no universo, todo o trabalho no bem é um canto de glorificação a Deus. Portanto, o pedreiro, o padeiro, o pintor, o engenheiro, o médico, o militar, a professora, todos nós estamos em atividade religiosa na Terra, desde que estejamos agindo no bem. Porque para garantirmos o necessário para a evolução do nosso orbe. Sem esta divisão de tarefas, seria impossível o progresso na Terra, a evolução. E o planeta inteiro é um templo. Então, quando nós abrimos a janela do carro e atiramos o papel para fora, não existe fora. Nós estamos atirando no nosso lar, no nosso quintal, no nosso planeta, no nosso orbe, na nossa casa. E é justamente aí, no dia a dia, é que nós devemos ser médiums, medianeiros do bem.
Então, quando a doutrina espírita fala de evangelho de Jesus, ela está nos falando de uma experiência. É Jesus trazendo a sua experiência dos mundos ditosos para nós. E o evangelho nada mais é do que uma síntese de como os seres angelicais vivem. Bem-aventurados os pobres de espírito, misericórdia, perdão, indulgência, caridade, benevolência. O Evangelho é, então, portanto, uma experiência evolutiva. E Jesus é o grande educador, que se apequenou para que nós pudéssemos entendê-lo. É muito interessante. Imaginemos que nós temos de posse a boa nova, a boa notícia. E se nós desejamos contar aos outros, como é que a gente faz isso? Como Jesus fez isso? É fácil de entender. Imaginemos um grupo de 3 pessoas, um médico, um engenheiro e uma criança. Se eu chegar aqui e contar a boa nova, na linguagem do médico, o médico entende. O engenheiro talvez entenda um pouco ou parcialmente. A criança entende? Não entende na linguagem do médico, não. Agora, se eu trago a boa nova na linguagem do engenheiro, o engenheiro entende, o médico entende parcialmente e a criança não entende. Portanto, se eu trago a mensagem na linguagem da criança, os 3 entendem. Então, meus irmãos, Jesus usou a linguagem mais singela possível, para que todos nós tivéssemos acesso e pudéssemos entendê-lo. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Jesus, ele extraía as lições profundas para o nosso espírito imortal do cotidiano. Certa feita ele caminhava com os discípulos ao longo da rua, quando se depararam com um cachorro morto, já em estado avançado de putrefação. Um dos discípulos olhou e disse: meu Deus do céu, que coisa horrível. Outro olhou e disse: mas que cheiro insuportável. Que coisa. E Jesus olhou para o cachorro e sorriu. Mas que dentes lindos tinha esse cachorro. Ou seja, Jesus vem nos dizer que nós é que precisamos mudar o olhar em relação à nossa existência e às experiências. Ele veio trazer uma educação para o nosso olhar. Por exemplo, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Simão Pedro puxou a espada e, como um bom amigo, foi defender Jesus. Cortou a orelha do soldado. O que Jesus disse? Curou a orelha e disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Trazendo para nós a lei de causa e efeito. Nós somos os construtores do nosso destino. Cada um de nós pode usar da liberdade de pensar e de agir. Pode fazer o que desejar. É da lei. Mas irá colher as consequências daquilo que fizer. Mas Jesus estava trazendo ali uma lição também mais interessante. Como se ele estivesse dizendo para Pedro: Pedro, se eu quisesse... Ele é o governador do orbe, espírito puro. Se eu quisesse escapar da cruz, porque ele ia ser preso e condenado à cruz. Foi preso naquele instante.
Se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos. E nada disso ocorreria. Ele está dizendo para nós que ele estava ali porque ele desejava estar ali. Porque ele ainda necessitava trazer para nós uma lição mais profunda. A lição da cruz. Porque na nossa vida, todos nós passamos por situações difíceis, de dor e sofrimento, muitas vezes, atrozes. Mas ele dá o recado de como passar por isso. Ele ensina o perdão pregado na cruz. Ali havia esta lição. O benfeitor Emmanuel diz que no início da nossa jornada evolutiva, quando nós encontramos o Evangelho, quando nós começamos a gradativamente, passo a passo, avançar, no início, diz o Emmanuel, é fácil. No meio da jornada é difícil. E no final da jornada, somente a cruz. Ou seja, vai chegar um momento de maturidade espiritual que nós iremos testemunhar tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós imaginamos, nós achamos que nós estamos perdendo quando acontecem essas situações infelizes na nossa existência. Mas, na verdade, os benfeitores espirituais dizem que é justamente nestes momentos é que nós estamos ganhando, espiritualmente falando. Se nós soubermos aproveitar as oportunidades. Certa feita, Arnaldo Rocha, amigo de Chico Xavier, trabalhou com o Chico mais de 50 anos somente nas reuniões mediúnicas. Arnaldo Rocha, o Naldinho, como o Chico chamava, era o dialogador das reuniões mediúnicas, onde ele conversava com os espíritos que se manifestavam através do Chico e de outros médiuns. E certa feita, Arnaldo Rocha estava passando por dificuldades, sendo atacado verbalmente, fisicamente. E certo dia ele estava assim naqueles dias que nós não queremos estar. E vai direto ao encontro de Chico pedir ajuda. E chega choroso e começa a contar o que estava acontecendo e reclamando para o Chico. E o Chico, surpreendentemente, começa a sorrir copiosamente. O Arnaldo olha para ele assim, nossa, imagina, se ele é meu amigo, imagina os inimigos. Mas, Chico, tu não é meu amigo? Sim, Aldinho, sou teu amigo, do coração. Mas se tu é meu amigo, eu estou passando por dificuldades, tu está rindo. Ah, Naldinho, diz ele, é que antes tu batia tanto nos outros e agora tu está só apanhando. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é essa doutrina capaz de fazer com que nós tenhamos um olhar diferente do ponto de vista do espírito imortal, daquilo que nos convém e daquilo que não nos convém, daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito fazermos. Porque nós sabemos as consequências que irão nos trazer. E aí, então, nós entendemos um pouco mais profundo o Evangelho de Jesus. E sabemos que se estamos passando por uma situação difícil, o próprio Mestre nos deixou dito que nenhum de nós carregaria um fardo maior do que as forças, do que poderíamos carregar, porque senão nós estaríamos fadados ao fracasso. Então está difícil, tá, mas há uma lição importante nesses momentos que precisamos captar, saber aproveitar, porque por trás da lição está a catapulta, a mola do desenvolvimento de uma determinada virtude que ainda necessitamos. E que muitas vezes, antes de reencarnarmos, imploramos para passar por aquela situação. Então, esse é o processo, meus irmãos.
É o processo da educação do sentimento. De nos educarmos com o Evangelho dia após dia, hora após hora. E quem é o nosso guia? Jesus. Eu tenho a impressão que o Ney, me permite, Ney, não falou para os irmãos, mas amanhã de manhã chegará um ônibus aqui à frente e todos têm passagem gratuita. Aqueles que desejarem ir até o pé do Monte Aconcagua, na Argentina, é um passeio gratuito. E lá nós iremos subir o morro. Então, quem quiser ir, está convidado amanhã de manhã. Aí vamos imaginar então o seguinte: vamos todos nós para lá. Chegamos ao pé do Aconcagua. Nós vamos escalar. Para escalar, são muitos graus negativos no cume. Nós precisamos nos preparar para evoluir, para seguir a caminhada, para seguir a escalada evolutiva, nós precisamos nos preparar. Então nós chegamos lá, o Ney, como é alguém muito precavido, muito prevenido, que conhece das dificuldades do caminho, ele contrata um guia. Ninguém sobe o morro sem guia. E aí o guia chega lá e diz assim: olha, pessoal, é muito frio. Mas é um frio quase insuportável. Mas eu trouxe aqui para todos botas especiais, roupas adequadas, touca, óculos de proteção, luvas especiais para que todos possam subir o morro adequadamente e não morrer de frio. Só que o guia está de bermuda e de chinelo de dedo e de camiseta cavada. E vai subir assim. Alguém aqui iria acreditar no que o guia falou? Ninguém acredita. Por isso, meus irmãos, que Jesus, ele é o nosso modelo, mas é o nosso guia. Ele veio e disse como é a condição que nós devemos perdoar. Ele estava alguns instantes antes de desencarnar, ensinando para nós a importância do perdão. Ele não vinha atrás do microfone falar. Ele dava o exemplo. Ele é o nosso guia. E olhem, meus irmãos, que ele não precisava passar pelo que ele passou, já é espírito puro. Ele sofreu sarcasmo. Ele sofreu abandono dos amigos mais íntimos. Claro, com exceção de João, que foi até a cruz, das Marias e outras. Ali que estiveram as mulheres sempre mais corajosas, não abandonaram Jesus. Então, ele teve uma morte infamante. Alguém de nós aqui gostaria de morrer tragicamente numa cruz, pregado injustamente? Ele sofreu ingratidão, incompreensão. Mas ele fez isso por amor a nós. Porque ele veio e disse assim: eu sou o guia. Se quiser o caminho correto, se quiser ter plenitude existencial, se quiser ter uma jornada, mesmo com os sofrimentos, com as angústias, com as dificuldades, mas de cabeça erguida, tirando o bom proveito de todas as experiências, é assim que nós devemos nos portar. Isso que nós, meus irmãos, quando passamos por essas situações, na verdade é fruto da colheita do nosso passado. E às vezes a gente diz assim: ah, mas o fulano tem uma vida tão tranquila e eu estou cheio de tribulações. É porque nós já desenvolvemos uma certa capacidade e maturidade espiritual. Já estamos em condições de tirar o proveito daquela situação. Quando muitas vezes aqueles nossos irmãos que estão aparentemente, materialmente, numa certa
tranquilidade física, ainda não tem muitas vezes as condições necessárias para passar pelas dificuldades. Portanto, meus irmãos, Jesus, ele envolve o nosso orbe com a sua aura, com a sua atmosfera psíquica. Por isso que ele conhece a cada um de nós, que nem nós próprios. Os irmãos conhecem a história de quando a NASA foi lá na década de 40, 50, visitar o Chico, cheio de aparelhos eletrônicos, e pediu se o Chico permitia que se medisse ali as vibrações, as energias, e tinha aquelas máquinas que mediam a expansão da aura das pessoas. E lá, então, eles mediram e constataram que o Chico conseguia irradiar ao seu derredor, por volta, seu psiquismo, por volta de mais ou menos 20 metros. E todos nós, habitantes da Terra, a maioria, conseguimos expandir o nosso psiquismo em torno de 2 centímetros. Então nós vamos tendo uma equiparação daquilo que nos falta, daquilo que nós precisamos urgentemente realizar nas nossas vidas. Um encontro com Jesus que envolve o nosso orbe com a sua aura de amor, com a sua psicosfera de carinho, de fraternidade. Tudo está onde tem que estar. Tudo está planejado no nosso futuro. Basta que nós desejemos tomar as rédeas do nosso destino e usar o Evangelho em nosso benefício. Portanto, meus irmãos, o Evangelho não é um livro apenas. Não é um escrito sagrado apenas. O Evangelho é uma vida. É a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho tem sabor. Quando li isso, eu fiquei confuso. Como é que pode o Evangelho ter sabor? Ninguém come as páginas do Evangelho, na minha ignorância. E fiquei refletindo quando lembrei-me, quando ainda era garotinho. Pequeno mesmo. 7 para 8 anos, aproximadamente. E havia algo que eu gostava muito de fazer. Permitam meus irmãos aqui contar algo da minha infância. Como título de ilustrar, a fim de ilustrar apenas. Entender como é que essa história do Evangelho com sabor. Algo que eu gostava muito de fazer quando estava naquela idade era sair da casa da minha mãe e o meu avô morava ao lado. Eu ia todos os dias tomar o café com o meu avô. Alguém aqui consegue conceber mentalmente um café saboroso? Não era esse. O café do meu avô era muito mais gostoso do que este, que os irmãos e as irmãs estão imaginando. E tinha um pastel. Esse pastel era algo fantástico. Tão fantástico, para aqueles que gostam de um pastelzinho frito com um cafezinho, era muito saboroso. Ao ponto de que o meu avô já desencarnou há mais de 35 anos. E desde aquelas experiências, aonde quer que eu esteja, se o Ney fizer um pastelzinho frito ali, eu vou me lembrar do meu avô. Então, meus irmãos, o Evangelho tem sabor de Jesus dentro da casinha singela de Pedro, que era do tamanho de mais ou menos a metade deste salão. Para menos. Ali não sei como cabia os 12 lá dentro, mais a família de Pedro, mais os leprosos que ele curava. Então, o Evangelho tem sabor de Jesus ali curando os leprosos. O Evangelho tem sabor de Jesus acordando às 4 da manhã para ir pescar com Pedro no seu barquinho singelo. Então, se nós realmente
colocarmos a doutrina espírita nas nossas mentes, sobretudo através do Evangelho, nos nossos corações, não tenhamos dúvida que nós estamos no caminho certo do processo de autoiluminação. Estamos a caminho de Jesus. Porque o Evangelho, meus irmãos, é para espíritos que desejam algo diferente, algo mais profundo. E a doutrina espírita veio como luz na atual existência, nas nossas vidas. Que os bons espíritos nos ajudem nessa caminhada e que possamos, com a ajuda deles, imprescindível, fazer boas escolhas e caminharmos rumo à iluminação dos nossos espíritos. Muito obrigado pela paciência. Que Jesus nos abençoe. Assim seja, Tarcísio. Nós é que agradecemos a tua presença aqui hoje, né? Essa palestra, sempre falar de Jesus e ouvir alguém falar de Jesus é sempre reconfortante, a gente se acalma, né? A gente sai daquele dia tribulado que às vezes a gente tem. Então é muito consolador ouvir falar sobre Jesus. Então te agradecer muito. Eu gostaria de ler um comentário aqui da Andréa Dal Bosco, se tu me permite, Tarcísio. Claro. Ela falou assim, ó: mesmo usando a linguagem para crianças, será que entendemos mesmo? Às vezes penso que aprendi algo, e em pouco tempo vejo que havia muito ainda para aprender. É o tal do quanto mais se aprende, menos se sabe. Como é que é o nome dela? Desculpa. Andréa Dal Bosco. André, nós agradecemos a tua colaboração e o que ela traz para nós tem um significado muito interessante, muito importante. O Evangelho é para o espírito imortal. Então, há 5 séculos atrás, nós entendíamos o Evangelho, aqueles que acessavam o Evangelho, de uma maneira. Nós vamos nos aprofundando, é bem como ela falou ali. A impressão que dá que quanto mais a gente conhece, a gente entende que menos a gente conhece. E o quanto nos falta para entender. Há um exemplo que eu acho que casa muito aqui com o que a irmã colocou. O benfeitor Emmanuel, vejam bem, é um dos maiores conhecedores do Evangelho que temos notícia. Ele nos conta, através do Chico, que em determinados momentos no plano espiritual ele ia às esferas superiores, esporadicamente, para estudar o Evangelho. Emmanuel. E quando ele retornava, ele dizia assim: nossa, lá eu me senti um crocodilo. Ou seja, são etapas evolutivas. É importante que a gente sempre tenha em mente. O Evangelho é para se estudar, ler, estudar. E a doutrina espírita consegue fazer com que a gente vá aos poucos entendendo em maior profundidade. Porque o Evangelho é para sempre. Não sei se respondi, irmã. Com certeza, Tarcísio. E é bastante sábio quando a pessoa entende que não sabe tudo, né? É importante que a gente tenha isso em mente. Me permite, o pilar de todas as virtudes, acho que nós já falamos até aqui sobre isso, não me lembro nem direito, mas sobre a humildade. O pilar de todas as virtudes, a primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque herdarão o reino dos céus. Então, a humildade é a primeira virtude de todas. Se nós desejamos desenvolver todas as outras, abre o olho com a humildade, porque a humildade é essa virtude capaz de fazer com que a gente consiga identificar isso, a necessidade que temos de continuar. Porque se eu consigo vencer uma dificuldade interna, aparece outro patamar de evolução. Vou no patamar, aparece outro, e assim até atingirmos a perfeição. Portanto, é uma construção constante.
O contrário da humildade é o orgulho. O orgulhoso, ele não vê o seu defeito, ele vê o defeito do outro. Ele é orgulhoso, eu sou melhor. Eu não. O humilde não, ele conquista, ok, vai mais dar um passinho à frente. Tropeça, cai, vence, vai à frente. Então a humildade Jesus traz aí. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus. A humildade é essa virtude capaz de transformar a nossa existência. É uma análise sincera, equilibrada. Eu não sou pior que ninguém. Mas não sou melhor que ninguém. Sou um espírito imortal. Interessante, não há outro Tarcísio no universo. Não há outro Ney no universo. O Tarcísio é até aqui o que melhor pôde ser construído até aqui. Porque a lei é de progresso. Daqui a 1000 anos, se Deus quiser, seremos um pouquinho melhor. Mas eu já sou melhor do que fui ontem, porque sou o espírito imortal. Só que eu tenho experiências diferentes do Ney, que reencarnou em outros continentes, outras culturas, e a gente vai, pouco a pouco, conquistando tudo. Mas a humildade é esta virtude capaz de nos proporcionar estas experiências, este desenvolver das potencialidades que somos, que temos, que está aguardando a ser desenvolvido. Interessante, né? Se me deixarem falar, eu vou. Mas muito obrigado, Tarcísio. Obrigado mesmo pelo que tu trouxeste para nós hoje. É sempre aquilo, né? O que foi trazido é porque nós precisávamos ouvir. Então, muito obrigado. Vamos procurar sempre ser humildes, né? Seguir sempre nos aprimorando, estudando, ajudando o próximo, né? Seguindo o exemplo de Jesus, né? Tentando seguir e estudando sempre. E nos ajudando, sempre que possível. Então, te agradecer muito, Tarcísio, como a gente já está chegando no nosso horário, senão dava para te falar mais. Né? Então, te agradecer novamente, que tu leve um abraço fraterno lá para o pessoal do Abrigos Capitã. Obrigado. Já te convidando para uma próxima vez, já que tu já é de casa, né? Já é nosso companheiro, nosso parceiro, já de muitos anos da doutrina. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que compareceram aqui na nossa casa hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia da Mulher. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo no Facebook. E obrigado também aos irmãos que vamos assistir depois, quando o nosso querido irmão Ney colocar lá no nosso canal essa palestra, que foi tão edificante, eu tenho certeza, para todos nós, tanto os encarnados como os desencarnados, que eu tenho certeza que hoje a bancada dos desencarnados deve ter sido enorme. Então, muito obrigado, Tarcísio. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, feliz Dia da Mulher para todas vocês, tão importantes para nós, né? E para encerrarmos o trabalho de hoje, esse dia tão bonito, esse trabalho tão bonito, essa mensagem tão boa de ouvir hoje, gostaria de convidar o nosso querido irmão Tarcísio para fazer a oração final. Dizem os benfeitores espirituais, que antes da oração, que quando nós viemos na casa espírita, os nossos entes queridos, que já retornaram à pátria espiritual, têm a oportunidade de chegar muito próximo de nós e afagar os nossos cabelos, nos abraçar, nos beijar no rosto e dividir conosco destas bênçãos. Então, neste clima fraterno, proporcionado por esta casa de bênçãos, nós convidamos a todos os irmãos neste momento a permanecermos em prece, abrindo os nossos corações ao divino amigo incondicional de todas as nossas horas, Mestre Jesus. Profunda gratidão invade os nossos corações neste momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome. Sê conosco, Mestre Jesus, através dos Teus emissários de amor, trazendo a todos nós as energias, as intuições, as inspirações
de que mais necessitamos no momento atual das nossas existências. Que as tuas bênçãos, que a tua proteção a todos nós possa se estender também aos nossos lares, aos nossos familiares, aqueles que conosco convivem. Também aqueles entes queridos que já retornaram à verdadeira pátria, sintam o nosso abraço fraternal e o nosso reconhecimento de carinho e de amor. Carregaremos com certeza conosco a responsabilidade de nos esforçarmos um pouco mais para seguirmos o teu Evangelho. Muito obrigado, Mestre querido. Em teu nome, nós encerramos os trabalhos da noite de hoje. Em paz. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja.